Meu nome é Marcelo, só reforço as bem-vindas que a Gabriela havia dado inicialmente. Sejam bem-vindos e os demais também. Ficarei com vocês hoje para continuar a palestra que a Gabriela estava conduzindo a respeito do capítulo 19, que trata justamente sobre a fé que transporta montanhas. Eu vou ler o trecho inicial desse capítulo, que ele é bem esclarecedor, que é uma passagem extraída lá do livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Jesus, dizia, Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos e eles o nada puderam curar. E respondendo Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo aqui. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram, os discípulos perguntaram a Jesus, por que não podemos nós lançá-los fora? Jesus lhes disse, por causa da sua pouca fé. Porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Passa esse monte daqui para lá, a montanha. Por isso, o título do capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. Jesus aqui nos garante, nos diz, nos dá certeza de que nós somos capazes de transportar as nossas montanhas. Que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, o grão de mostarda tem 2 milímetros de diâmetro no máximo. Isso, quase não se enxerga. Se nós tivéssemos a fé deste tamanho, nós conseguiríamos transportar montanhas. Fazer os prodígios que se diziam antigamente, operar milagres, como nós costumamos falar. Se nós tivéssemos isso aqui de fé. Isso. E nós temos? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Nós temos a fé desse tamanho? Se nós tivéssemos a fé desse tamanho, nós conseguiríamos fazer muitas coisas que nós jamais imaginamos fazer. Isso é Jesus que está nos dizendo. Jesus que veio há mais de 2000 anos nos afirmar isso. Que a fé, todos nós somos capazes de alimentar. Todos nós temos capacidade absoluta de trabalhar em nós. Nessa encarnação, também. Assim como já tivemos em outras. O tema da palestra da noite de hoje é justamente essa. A fé na nossa caminhada. Na nossa caminhada. Quantos de nós conhecemos qual o caminho que nós percorremos até hoje? Temos vaga noção. Porque vaga noção do presente. Desde o momento em que nós nascemos, até o momento que nós nos encontramos, e até o momento em que nós iremos partir. Mas a consolação que nós temos hoje, a certeza que nos é trazida através do Espiritismo, dessa revelação que nos foi feita há 160 anos atrás, é de que nós temos o tempo que for necessário para nós conseguirmos alimentar e fortalecer a nossa fé. Encarnação após encarnação, quantas forem necessárias. Por isso a nossa caminhada é muito longa. É longa e será longa. E será quanto longa mais for, quanto nós necessitarmos para poder entender a qual fé Jesus está nos referindo. E, como a Gabriela havia nos falado até então, muitas vezes nós acabamos confundindo a fé com apenas acreditar. Que a fé não é somente acreditar. A fé é muito mais que isso. É muito mais do que apenas acreditar em Deus. É muito mais do que apenas acreditar em nós. É muito mais do que apenas acreditar em Jesus. É confiar em tudo.
Confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar no ensinamento que o nosso Mestre nos deixou. É entregar as nossas montanhas, entregar as nossas dificuldades, entregar as nossas imperfeições nesse processo divino que se iniciou lá desde a nossa criação. Quando nós, como espíritos, fomos criados como espíritos. Não agora como na condição humana. Nós costumamos nos apegar à condição humana e a esse momento que nós estamos vivendo hoje e depositarmos toda a nossa crença cegamente em algo que muitas vezes nós não compreendemos. Por isso que nós ficamos perdidos na nossa trajetória, nossa caminhada. Por isso que às vezes nós vamos para cá, às vezes nós pegamos aquele caminho, pegamos aquele outro caminho, nos perdemos, voltamos, porque nós estamos perdidos. Nos perdemos pelo fato de não ter compreendido ainda qual nosso papel nesse processo todo. Aonde, em que etapa da nossa caminhada nós nos encontramos hoje? Não entendemos. Por isso que nós temos aquelas perguntas que pairam no ar: de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Quantos de nós já não nos questionamos e continuamos a nos questionar com relação a isso? São essas perguntas que ficam pairando no ar. Nós não conseguimos entender qual é o nosso real papel nesse projeto todo, hoje, nesse momento. Hoje eu, como Marcelo, nesse personagem que hoje eu encarnei, que é um personagem que nós encarnamos, a cada existência é um personagem que nós encarnamos, porque nós somos únicos, como espíritos somos únicos. Adquirimos determinados papéis, funções, determinados momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória evolutiva para aprender, para crescer, para evoluir, para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Qual a certeza que nós temos de que nós estamos no caminho certo? Como nós vamos saber qual caminho que nós devemos percorrer? Se esse é o caminho correto, se é o caminho que Jesus traçou para nós, que é o caminho que Jesus mostrou para nós. O amor ao nosso próximo como nós mesmos. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo como nós mesmos, nós estamos no caminho correto, caminho certo. E é confiar e acreditar nesse ensinamento que Jesus deixou para nós. Por quê? Porque todos nós passamos por dificuldades. Todos nós aqui. Nenhum de nós está isento de passar por dificuldades, sejam da ordem que for. Financeiras, físicas, algumas dificuldades de relacionamento, dificuldades de autoconhecimento, de autocompreensão, que talvez uma das maiores montanhas, dos maiores obstáculos que nós temos na nossa caminhada seja justamente nós entendermos as nossas imperfeições e quem nós somos. Ou o que nós somos hoje. Eu costumo fazer essa pergunta nas minhas palestras, que nós fomos condicionados a entender, interpretar de uma forma. Que essa forma que nós fomos condicionados a interpretar nos condiciona, nos engessa e não nos permite enxergar além. Que é a proposta que o Espiritismo nos traz, enxergar além do horizonte. Além de onde nós estamos condicionados ou muitas vezes engessados. Olhar além do horizonte. Além da onde até hoje nós enxergamos. Que é justamente entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não o contrário. Eu vou fazer uma pergunta retórica, não me respondam. Respondam para si mesmos. Quem aqui tem espírito? Eu costumo e gosto de fazer essa pergunta porque ela nos instiga justamente a refletir a respeito dessa questão. Quem tem espírito? Eu respondo por mim. Eu não tenho espírito. Nós nos condicionamos a dizer que nós temos espírito. O meu espírito. O meu espírito. Como se eu hoje, Marcelo, condição humana, tivesse um espírito, mas eu não tenho espírito. Eu sou um espírito. Nós somos um espírito.
Se nós conseguirmos nos enxergar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante da nossa vida, em qualquer circunstância que for, como espíritos e não como seres humanos hoje, encarnados, a nossa consciência se amplia, ela se abre. O véu que nós tínhamos, que foi lançado sobre nossos olhos, ele sai, ele desaparece, porque nós estamos enxergando além, não apenas limitado a essa encarnação. Porque quando nós nos enxergamos única e exclusivamente como seres humanos, como a personagem, como a persona que hoje nós somos, nós não conseguimos entender o porquê das vicissitudes, o porquê das dificuldades, o porquê das diferenças humanas, porque pessoas nascem e morrem em eternidade, porque pessoas têm mais tempo na Terra, pessoas têm menos tempo na Terra, porquê das mortes prematuras, porquê das mortes coletivas. Se nós não nos enxergamos como espíritos, nada faz sentido. Nada faz sentido. Hoje, com a proposta não, com a revelação que o Espiritismo nos traz, que nós somos seres espirituais, vivendo experiências humanas, essa não é a nossa primeira e não será a nossa última. E nós não sabemos qual o número dessa existência, há quanto tempo nós estamos reencarnando. Nós só sabemos que estamos. Porque é justamente esse processo de reencarnações e reencarnações e reencarnações que é justamente o que Jesus veio nos ensinar, quando ele disse que o reino dele não é desse mundo, quando ele nos disse que para que nós pudéssemos atingir o reino de Deus, nós deveríamos nascer de novo. Ele veio justamente tentar nos esclarecer a respeito da pluralidade das nossas existências, das diversas encarnações, de ter que retornar para poder aprender aquilo que não aprendeu anteriormente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Retornando para tentar aprender aquilo que nós ainda não conseguimos aprender, aquilo que nós ainda não compreendemos, aquilo que ainda nós não conseguimos colocar em prática. Esse processo de idas e vindas é que vai nos gabaritar, vai nos capacitar a atingir o nosso objetivo como espíritos, que é o que Jesus sempre nos colocou: amar incondicionalmente. Ou seja, amar sem condições. Não colocarmos condições para amar, ou não impormos condições ou exigências para amar. Assim como ele jamais impôs e colocou condições para nos amar e continua nos amando. Como a Gabriela muito bem colocou, o nosso objetivo, nosso propósito como espíritos é conseguir seguir os passos do nosso Mestre, seguir os passos de Jesus nessa caminhada. Ele foi deixando os seus passos para que nós pudéssemos segui-los e chegar na condição que ele hoje se encontra. Jesus, assim como nós, também trilhou sua caminhada, sua jornada, galgou os seus degraus evolutivos, assim como cada um de nós aqui, como espírito, e atingiu o patamar que ele hoje atingiu, o grau evolutivo que ele se encontra hoje. Um dia nós atingiremos. Nós ainda temos aquela impressão de que Jesus é Deus, que Jesus é um espírito perfeito, atingiu a perfeição, assim como um dia nós atingiremos também. Nós, como espíritos, atingiremos a perfeição. Esse é Jesus que nos ensina. Sede perfeitos. Sede perfeitos. É o que Jesus nos ensina. Por que Jesus nos ensina? Porque ele trilhou essa caminhada. Ele trilhou esse mesmo trajeto que ele nos ensina hoje, ele trilhou. Se empenhou talvez mais, menos, enfim, mas teve as mesmas oportunidades que nós estamos tendo de poder aprender a ser perfeitos. Nós não atingimos ainda a perfeição. Por isso estamos nessa caminhada. E isso tudo que Jesus nos ensinou, que hoje nós estamos revendo, porque na realidade todos nós aqui sabemos já de cor e salteado, está onde? Onde está tudo isso? Onde está armazenado todo esse conhecimento? Na nossa consciência. Os próprios Espíritos já nos esclareceram que toda a lei de Deus está na nossa consciência.